Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Batista e estou aqui mais uma vez no curso de Escrita Criativa. Eu estou muito contente dessas aulinhas para vocês, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Então, clica aqui, curte, compartilhe, se inscreva no canal e eu espero que vocês consigam passar para o papel aquilo que pensam e aquilo que sentem. Combinado? Então, hoje eu ia continuar com a aula, né? Desculpe o barulho aí da chuva. Hoje eu ia continuar com a aula, né? Falar sobre os gêneros literários. Porém, eu recebi algumas perguntinhas, né? Eu trouxe aqui até uma folhinha, né? Que eu imprimi com as perguntas do pessoal aí. Né? Eu recebi sim algumas perguntas, mas no meu WhatsApp, no meu Instagram, né? As perguntas que eu recebi eu imprimi para poder trazer para vocês, né? Eu escrevi alguns conceitos também, alguns princípios para os textos, porque teve gente que não tem a facilidade, não tem essas ideias para passar para o papel, então eu trouxe alguns princípios aqui para vocês verem que não é todo mundo que tem a facilidade, mas que dá para escrever sim, mesmo quem não tem facilidade, tá? Então, e algumas diquinhas, né, que o pessoal pediu para eu estar passando, né? Então eu escrevi aqui para passar para vocês. Combinado? Então eu vou dar uma pausazinha, eu vou tentar passar depois dos gêneros literários, não sei se eu consigo hoje, mas vou dar uma pausa nos gêneros para responder essas perguntas, ok? Então, o pessoal tem me perguntado sobre como escrever um texto, né? Tem gente que fala assim, ah, mas não é só passar para o papel as ideias, eu não tenho ideias. Como é que eu passo para o papel se eu não tenho ideias? Eu não penso, eu não tenho ideias, eu não consigo passar para o papel aquilo que eu penso. Tá, então vamos lá. Tem gente que tem várias ideias, passa para o papel aquilo que pensa. Mas o meu princípio 1 aqui são as palavras que conduzem as ideias. O que isso quer dizer? Você vai pegar uma palavra e dessa palavra você vai produzir as ideias. Tem gente que pensa uma ideia, tem uma mensagem na cabeça e passa para o papel. Tem gente que não consegue ter essa ideia, né? Então, igual eu escrevi uma releitura do Bela e a Fera, a Bela e a Fera. Então eu peguei o conto da Bela e a Fera e fiz uma releitura. Eu mudei o conto e passei para essa realidade, escrevi o Belo e a Fera, que não tem nada a ver com o conto original, mas eu tirei a ideia dali e escrevi o Belo e a Fera, que é um dos meus livros mais vendidos hoje na Amazon, né? Muita gente lê o Belo e a Fera e gosta. É um livro bem curtinho, é quase como um conto, é um pouco mais do que um conto, né? Tem 65 páginas, então quem quiser ir lá e conferir o Bela e a Fera, eu fazendo propaganda, né? Então, assim, é uma releitura da Bela e a Fera. Então eu tirei a ideia da Bela e a Fera e criei um livro diferente, mas com a essência da Bela e a Fera, tá? Então é uma ideia já existente que eu recriei, tá bom? Mas a pessoa não consegue recriar nada ou não consegue ter uma ideia. Então tá, então você vai pegar algo que já existe e vai criar algo diferente, tá? Você vai pegar uma palavra, você vai pegar algo já existente e vai recriar ou vai criar algo novo. Tá? Então, não é que você vai copiar, você não vai copiar nada de ninguém, você vai recriar ou vai criar algo novo baseado naquilo, tá? Então, não copiei a Bela e a Fera, eu recriei algo que já existia de uma forma diferente, tá? É um conto novo, é uma história nova, né? A Jordana e o Newt se conhecem, são histórias completamente diferentes, mas baseado na Bela e a Fera, né? Ela é uma menina fútil, é uma menina difícil, usa as pessoas, ele é uma pessoa que tem um defeito congênito, ele nasceu defeituoso, que isso não existe, palavra feia, né? Nasceu com uma deformidade, né? E ela se apaixona por ele, mesmo assim. Então eles vencem esse problema que a sociedade vê como defeito, né? Mas na realidade ele nasceu com uma deformidade e lutam, o amor vence. Então é isso que se trata, né? Igual o conto da Bela e a Fera, né? Igual a história da Bela e a Fera. O amor se transforma às vezes em uma coisa feia e às vezes ele se transforma em algo bonito. Então você tem que entender a essência da história e recriar algo, né? Na Bela e a Fera, o príncipe era lindo por fora, mas por dentro ele tinha aquela essência ruim, amarga, né? E a feiticeira transforma ele numa fera, porque na verdade ele era
feio por dentro, né? Ele não tinha sentimentos, né? Então o que acontece? Ele vira uma coisa feia por fora. Então ele tem que aprender a amar, ele tem que transformar os sentimentos dele por dentro. E quando ele aprende a amar, ele se desapega dele, ele coloca o outro em primeiro lugar, ele se transforma, né? Então ele volta a ser bonito, vamos dizer assim, né? O amor dele se transforma, né? Então por fora reflete o que ele é por dentro, tá? Então não é a beleza exterior que conta, é o que ele tem por dentro. E é isso que eu passo na minha história do Bela e a Fera. Não é o exterior, não é a aparência física que conta, é o que a pessoa tem por dentro, a essência dela, tá bom? Então é mais ou menos isso, você vai pegar a essência de algo e vai criar algo novo daquilo, tá? Então é mais ou menos isso. Você não precisa ter ideias novas, você pode recriar algo. Pega alguma coisa na sua casa, tem gente que brinca, pega uma geladeira, pega um fogão, pega qualquer coisa e recria alguma coisa ali. O fogão que se apaixonou pela geladeira e cria alguma coisa, que a geladeira é gelada e o fogão é quente. Não podem ficar juntos dentro de uma cozinha, não podem ficar lado a lado, né? Mas e se você colocar? E se você colocar eles lado a lado, como é que vai fazer? Quando você usar o fogão, ele não vai esquentar a geladeira? Entendeu? Ele não pode quebrar a geladeira, não pode estragar a geladeira. E se vocês criar uma história baseada nisso? Tudo é possível, né? Então assim, vão criar alguma coisa, tá? O princípio 2 é a simplicidade e a concisão. Você tem que criar coisas simples, fáceis de ser lidas, né? Existem muitos livros tão difíceis que você tem que ler com um dicionário. Não precisa disso para ser uma coisa bem escrita. Não precisa ter dificuldade para se ler. Não precisa ter palavras chiques. Ai, que livro chique, porque as letras são tão difíceis. Por quê? Os meus livros têm uma linguagem tão simples que qualquer um pode ler. Tem gente que acha isso. Nossa, mas é tão simples. Mas é assim que eu quero. Porque qualquer um pode ler. A minha essência é essa. Eu gosto assim, tá? Não é todo mundo que gosta. Tá? Então não dá para agradar gregos e troianos, tá? Mas eu gosto de assim. Mesmo que meu novo livro, o Vidas e Vidas, seja um livro mais para adulto, eu gosto de uma linguagem mais simples, tá? Apesar de, lógico, dependendo do lugar que você vai, tem formas de você conversar, mas uma linguagem mais adulta, uma linguagem mais específica, dependendo com quem você está falando, você tem que falar numa linguagem diferenciada. Porém, eu gosto de escrever de uma forma mais simples possível, tá? Para agradar qualquer tipo de leitor. Ninguém precisa de um dicionário para ler os meus livros. Eu acho que você deve escrever dessa forma também, pelo menos da forma mais simples, a não ser que você esteja fazendo um texto científico, tá? Se você estiver fazendo um texto científico na sua faculdade, você vai ter que escrever de uma forma mais difícil, de um vocabulário mais específico. Se não é o caso, você não está fazendo um texto científico, se você não está escrevendo para uma revista científica, se você não está escrevendo um TCC da sua faculdade mais elaborada, não precisa de um texto tão difícil, combinado? E o princípio 3, intencionalidade. Você tem que ter uma intenção, um motivo específico, um porquê você está escrevendo. Sempre tem que ter um motivo. Você está escrevendo por quê? Para quem? Qual o seu objetivo? Independente do que seja. É um bilhetinho? Tá, é um bilhetinho. Para quem? Para que é? Qual o motivo desse bilhete? Tá? Tudo que você faz tem um porquê de existir, de ser. Tudo. Desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Sempre tem um motivo. Você levantou para quê? Você vai assistir um filme? Você vai trabalhar? Você vai estudar? Você vai comer, você abrir os olhos, você vai fazer alguma coisa. Tudo que você vai fazer tem um motivo. Você vai no banheiro por quê? Porque você está com vontade de ir ao banheiro. Você vai comer por quê? Você está com fome. Você vai beber água por quê? Você está com sede. Tudo tem um porquê. Até para escrever. Tá? Você fala, você respira porque você precisa, senão você morre. E assim sucessivamente. Tá bom? Então tudo tem um porquê. Para escrever também. Tá? Tudo tem um porquê. Combinado? Então você tem que descobrir o porquê você vai escrever. Qual o motivo daquilo? O que você quer atingir com aquilo, tá? Tem coisas que são automáticas. Você não precisa nem pensar, você faz.
tá bom? Então é isso, tá? Em literatura, diferente do que ocorre na fala cotidiana, em que é indiferente dizer, por exemplo, vá tomar banho ou, por favor, tome seu banho. Toda palavra, frase ou recurso deve carregar uma intenção. Se usarmos gírias, língua oral, língua erudita, prolixidade, se cometermos erros gramaticais, se a personagem é plana ou esférica, se o foco narrativo é em primeira ou terceira pessoa, se o tempo verbal é no presente ou no passado, tudo deve ser cuidadosamente pensado e elaborado. Nada na literatura é gratuito ou banal. Ou seja, tudo tem um motivo de ser, né? Você não vai escrever lá, fulano foi no banheiro. Não, você não vai escrever do nada. A Vanessa foi no banheiro, faz xixi. Não, você não vai escrever assim. Você não vai. Primeiro que você não vai escrever do jeito que você fala, né? Igual no WhatsApp, você põe siglas, você põe emoji, você diminui a palavra, você não põe plural, você não pode escrever do jeito que você fala, cortando os S's, falando gíria, sabe? Você não pode escrever da mesma maneira que você fala. Tem que ser diferente. Porque tem que fazer sentido para quem está lendo. Nem sempre a pessoa que está lendo entende ou ouviu você falando, né? Então, a pessoa que está lendo tem que ler de uma forma correta, um português formal, né? A pessoa tem que ler o português formal, porque senão ele não vai entender, mesmo que seja mais chato de escrever. A pessoa tem que entender o que ela está lendo, né? Então, o para, por exemplo, você não pode falar pra você, você tem que escrever para você. Pra VC, não, é para você, tá? Num parque, não, em um parque. Não pode numa, não, é em uma escola. Ele estava numa escola, não, ele estava em uma escola. Num lugar, não, ele estava em um lugar específico, entendeu? Você está escrevendo à mão, é lado a lado de uma folha, naquele risquinho, lado a lado, você não pode passar daquilo, né? As pessoas estão escrevendo à mão e passa, não, fica feio, esteticamente falando, é de ponto a ponto, não passa daquilo, tá? Escreva bonitinho, centralizadinho, né? Os parágrafos, não deixa ele grande demais. Você vai escrevendo um parágrafo gigante, outro menorzinho, tenta fazer padronizadinho, né? Tenta, pelo menos, fazer um parágrafo estipulado um tamanho, tá? Os capítulos, tenta estipular um tamanho de capítulo, fica mais bonito esteticamente falando, para quem tá lendo, tá? Às vezes a pessoa tá lendo um parágrafo de uma folha inteira, é esquisito. Tenta estipular um padrão, a não ser que você queira, claro, tem escritor que queira fazer um capítulo inteiro de uma frase só. Tem escritor que faz isso, tá? Mas se você quiser fazer uma coisa mais padronizada, mais bem escrita, que a pessoa respire de uma frase a outra, tenta padronizar, tá bom? Quando você fizer uma pergunta, por favor, ponto de interrogação, a pessoa não adivinha. Se você fez uma pergunta e não coloca ponto nenhum ali, ela não vai saber que aquilo é uma pergunta, tá? A mesma coisa uma afirmação, põe um ponto de exclamação ali, ou põe um ponto final, põe uma vírgula para a pessoa entender que aquilo é uma separação, né? Dê um tempo para a pessoa respirar, de um monólogo a outro, né? A pessoa tá lendo, ela tem que entender o que você tá falando, que você parou ali para respirar, que você afirmou aquilo, tá? Então, por favor, pessoal, pontuação ali. A pessoa escreve no WhatsApp e não põe ponto, a pessoa não entende. Eu tô lendo no WhatsApp, como é que eu sei que aquilo é uma pergunta? Não tem ponto de interrogação, não tem ponto de afirmação, não tem ponto final. Combinado? O pessoal erra muito nisso, porque escreve de qualquer jeito no Zap, tá? E geralmente no início de frase, o pessoal fala assim, eu me apaixonei. O me no início da frase não existe, tá? É apaixono-me, tá? Ou
lembro-me. No meio da frase, tudo bem, me lembro de tal coisa. Ah, eu me lembrei. No início da frase, eu lembro-me de tal coisa. Eu sei que é esquisito de você falar assim, mas é assim que escreve, tá? Então, você está escrevendo, lembro-me de tal fato, tá bom? Olha, tá passando um pouquinho do nosso horário, tá? Então, lembro-me de tal coisa, apaixonei-me de tal coisa, tá bom? Então, no início da frase, é lembro-me, apaixonei-me, nunca me lembro, tá? E o mas sempre depois, sempre antes do mas, usar uma vírgula, tá? Mas tem que pôr uma vírgula, tá bom? Toda vez que você usar um mas para falar alguma coisa, não é mais, é mas é acrescenta. Mas, quando você vai argumentar, tá? Então, mas aconteceu tal coisa, use uma vírgula antes de um mas, tá bom? Então, pessoal, o mais é para acrescentar. Mas você vai argumentar, falar alguma coisa. Mas fulano de tal, mas o mas, tá? Não é mais, é mas. Combinado? Então, pessoal, um grande beijo. Semana que vem a gente volta com o término dos... término não, porque eu acho que não dá tempo de colocar tudo, mas mais um pouquinho dos gêneros literários. Um grande beijo, até semana que vem.